A paz do Senhor, queridas, boa noite. Espero que todas estejam bem, se encontrem bem. Mais um dia aqui, até peço desculpa por estar gravando muito tarde, que o pastor hoje roubou meu horário, mas a gente vai conversar, vamos alinhar os horários direitinho para não haver mais atraso nos nossos vídeos. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu estou muito feliz de estar compartilhando a palavra do Senhor. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, é a primeira vez que eu organizo assim uma palavra, e eu estou achando bem legal. Eu estou gostando de ler mais sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos ler sobre Sara. E eu quero que vocês leiam Gênesis 12, o capítulo 12, até o capítulo 18, que fala sobre a história de Abraão e de Sara. Mas vamos orar primeiramente. Eu quero que, se vocês tiverem um pedido de oração, entregue a Deus no momento da oração. E se quiserem se manifestar com mensagens depois do vídeo, podem mandar mensagem também. Os outros dois vídeos, eu acho que o último vídeo deu 18 visualizações, é pouco, mas eu tô bem feliz, né, porque tem repercutido um pouco esses vídeos, né? Mas é mais para nós conhecermos as histórias das mulheres. E hoje, então, vamos falar de Sara. Mas então vamos orar. Senhor Jesus, eu chego diante de Ti para Te agradecer por este momento. O Senhor sabe que estou muito feliz, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, com as Tuas filhas, com os Teus filhos, com todas as pessoas que vão assistir esses vídeos. E eu peço que o Senhor entre com providência na casa de cada um, que o Senhor entre, Senhor querido, com saúde, Senhor, com portas abertas, Senhor, com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde todas as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor dê vitória, Senhor. Que o Senhor dê providência, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor levante, Senhor, cada um que irá olhar esse vídeo, assistir este vídeo, Senhor. Que o Senhor levante e desperte, Senhor, com sabedoria, Senhor, com entendimento, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um das minhas irmãs, Senhor. Cada família representada aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Cada família representada, Senhor querido, em todo o mundo, Senhor querido. Todos aqueles que vão à Tua casa, que Te buscam, que Te servem, que dão o seu melhor, Senhor. Aqueles que estão começando, que o Senhor venha levantar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha dar entendimento. Em nome de Jesus, que cada uma possa aprender e que eu possa aprender junto, Senhor querido, a cada vídeo, Senhor querido, elaborado, a cada vídeo gravado, em nome de Jesus. Que o Senhor fique com cada uma, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Agradeço às irmãs que estão me acompanhando, minhas queridas companheiras aqui do culto. E lembrá-las que toda quinta-feira, às 7h30 da noite, culto de oração. Não é um culto extenso, é mais ou menos 1 hora. A primeira veio poucas pessoas, mas foi bênção, foi um tempo de conversa, de oração. E vamos à palavra então. Eu quero que as irmãs leiam em Gênesis 12, então eu vou ler o versículo 1 e o versículo... Peraí que eu fecho minha Bíblia aqui. Versículo 1 e o versículo 5. Vamos um pouquinho conhecer de onde veio a Sara, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção.
E o 5. Levou Saraí, antes era Saraí, levou Saraí a sua mulher e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, os servos comprado em Harã, e partiram para Canaã. Então vemos aqui que Sara saiu da cidade de Ur, dos caldeus. Você pode ler até um pouquinho antes do capítulo 12 de Gênesis, que fala da linhagem, da genealogia de Abraão. Saiu da terra de Ur dos caldeus com Abraão, com toda a sua terra, né? Com toda a sua casa, aliás. Né? Nós vamos ler em Gênesis 16, de 1 ao 6. Vamos botar aqui. Então começa a narrativa sobre Sara, que ela era uma mulher estéril, né? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar e tomou Agar, a sua serva egípcia, e a deu a Abraão, o seu marido. Isso aconteceu quando já faziam 10 anos que Abraão e Sara estavam em Canaã. Deitou-se então Abraão com a Agar e Agar engravidou. E quando ela descobriu a gravidez, ela começou a desprezar a sua senhora, porque ela podia ter filho e Sara não. Então Sara disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei minha serva nos teus braços e agora que ela está grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abraão disse para Sara: veja, a sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que for bom aos seus olhos. E Sara oprimiu tanto Agar que esta fugiu. Vamos até aqui. Nós vemos aqui então que Sara, Deus, como diz a Bíblia, tinha fechado a madre de Sara, tinha feito Sara infértil, estéril. E Sara queria ter filhos. A mulher que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, era uma vergonha. Só que Sara, muitas vezes a gente também faz como Sara, né? Se Deus não te deu, não te deu. Espera, tenha paciência, ora, se tu quer muito, ora, como fez Ana, que orou pelo um filho. Se Deus não abriu a porta, porque não é para ser aberta, às vezes a gente abre portas que não é para nós entrarmos e temos prejuízo, temos muitos prejuízos muitas vezes, a grande maioria irreparáveis. Foi o que aconteceu com Sara, que é uma outra história sobre a vida de Ismael, que foi o pai dos árabes, né? Mas quando Deus fecha uma porta, Ele fecha, ninguém pode abrir. Só que muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha, a gente se vitimiza, sente pena de nós mesmos, nós sentimos pena de nós mesmos, e nós queremos fazer o que achamos melhor para nós, né? E muitas vezes até não é nada ruim, até é algo correto talvez, mas não é para nós naquele momento. E nós insistimos tanto até que acontece e nós temos prejuízo, porque não era aquilo que Deus queria para nós. Talvez não no momento, não era o momento que Deus queria para nós, né? E como ela se sentiu humilhada, desprezada, ela botou as culpas em Abraão. Claro que ele foi o grande culpado. Ele poderia, como sacerdote da casa, ter dito: não, vamos esperar em Deus, vamos consultar a Deus. Sarai, na época, né? Sarai não consultou em nenhum momento, ela pediu a direção de Deus, né?
E nós vemos que com isso o lar dela sofreu, a casa dela se abalou, a família se abalou, a relação dela com Abraão se abalou, e ela começou a oprimir a empregada dela, né? Oprimiu tanto a empregada que a empregada foi embora, fugiu grávida, né? Que é a próxima história que nós vamos, a próxima mulher que nós vamos falar, vai ser sobre a Agar, né? Para dar continuidade. Então, o que eu separei para nós aqui? A Sara não pediu em nenhum momento ajuda de Deus, né? Ela se precipitou. Nós não devemos nos precipitar e entrar em lugares que Deus não nos mandou entrar. Entrar em lugares que não é para nós pisarmos, que não faz parte dos planos de Deus, que não faz parte da nossa vida. Às vezes nós mesmos buscamos as lutas, né? Nós nos colocamos no deserto. Quando Deus nos coloca no deserto, nós temos aprendizado, nós temos a proteção de Deus. E quando nós nos colocamos no deserto, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com este momento nosso, né? Ela não esperou a promessa. Mais adiante, Deus, o anjo do Senhor, falaria a promessa para Abraão. Ela quis fazer do seu jeito e saiu do propósito. Além de ela começar a azucrinar a cabeça de Abraão, né? A gente pode ver como tem muitas mulheres, né? Que a Bíblia fala de mulheres rixosas, né? De mulheres que criam contendas, né? E conjecturando, como a gente diz, né? Nas nossas palavras, a Sara, então, começou a azucrinar a cabeça de Abraão. Tá vendo? Eu te dei a mulher, a mesma coisa que Adão fez, né? A mulher que tu me deste. Sara fez o culpado é tu. Eu te dei a serva para ser mãe do nosso filho e tu deixou ela ficar assim. Mas, na verdade, a culpa era dos dois, não era só de Abraão, né? Sara porque inventou essa ideia e Abraão porque comprou a ideia da Sara, né? Quando nós saímos do propósito, nós temos grandes consequências e muitas vezes irreparáveis, né? Como eu já disse. Ela se viu sendo humilhada por Agar, que estava grávida, e fez com que a serva vivesse talvez suas piores humilhações. Mas Sara, sendo mulher de Abraão, sendo a dona da casa, a patroa, não se deixou humilhar, ela revidou a afronta até que Agar fugiu, né? Sara poderia até ter tido uma atitude de serva mesmo, de mulher madura, né? Ter até auxiliado a serva, porque a serva era uma escrava e ela fazia o que os seus senhores mandavam. Eu não quero falar muito de Agar porque vai ser a nossa próxima mulher, mas ela não estava ali porque ela queria, né? Ela estava ali porque ela era escrava, mas ela se viu numa posição talvez de conforto, uma posição de status ali, porque era mãe do filho de Abraão, e ela começou então a desprezar sua senhora, né? Talvez fazendo ciúme, talvez fazendo com que Sara pegasse ela, talvez em momentos de carinho com Abraão, talvez não sabemos, a Bíblia não fala, né? Mas fato é que Sara não teve maturidade para assumir o BO, como a gente diz, né? Sara não teve maturidade. Então, o que nós podemos tirar desta lição de Sara, né? Nós não devemos nos precipitar, nós devemos confiar mais em Deus, mesmo que não haja promessa. Nós devemos confiar que algo irá acontecer, algo o Senhor vai ter para nós. Se não é hoje, é amanhã ou depois de amanhã, mas um dia vem. O Senhor não tarda e não falha. Ele vem no momento certo, na hora certa, né? Nós devemos pedir a direção dele em tudo, e Sara não pediu a direção do Senhor, né? E devemos crer que não existe nada impossível para o Senhor, porque Sara, já sendo uma mulher
80 anos, se eu não me engano. A gente lendo ali, depois a gente vai... Abraão tinha 100 anos, Sara um pouco menos, se eu não me engano. E teve um filho. O Senhor a abençoou com um filho já. Vamos ler ali para não ficar nas minhas palavras, Gênesis 16, do 1 ao 6, deixa eu ver se é 16, do 1. Não é o 16, desculpem, é 18. 18, 9, vamos ver. 18, versículo 9. Aqui o 18 mostra a história que os anjos apareceram a Abraão, e vocês vão ler ali tudo o que sucedeu. Abraão preparou um banquete para eles, né? E o anjo pergunta: onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: ali na tenda. Então um deles lhe disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara estava escondida, escutando o que o anjo estava falando. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançado, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso ela riu consigo mesma ao pensar: depois de velha, eu e o meu senhor já idosos ainda terei esse prazer? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora se sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu: eu não ri. E ele, porém, disse: não negue, você riu. Até aqui, até o 15. Então ali ainda Sara quis negar na presença do anjo do Senhor, né? Que não riu. E ali houve a promessa que dentro de 1 ano ela ganharia o Isaac, né? Então o que nós podemos tirar, né? Não sermos precipitados, não sairmos do propósito, pedirmos a direção do Senhor em todas as coisas. E uma das coisas mais importantes: não tentar abrir uma porta que o Senhor fechou. O Senhor está fechando uma porta, a maioria, não vou dizer a maioria, eu vou dizer tudo, né? Se o Senhor está fechando uma porta, porque é livramento para você. Se o Senhor está fechando um caminho, é livramento para você. Se o Senhor está tirando algo ou alguém de perto de você, é livramento para você. Não insista naquilo que o Senhor não quer. Não insista naquilo que não é para você. Talvez não é o momento, talvez até poderá ser um dia, mas não é o momento. Sara se precipitou, logo mais adiante o anjo lhe fez a promessa que daria um filho, mesmo ela não menstruando, mesmo ela sendo já bem idosa. Sara se precipitou, poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido diferente, e com isso nasceu a nação dos árabes, né? Que agora tem problema até hoje, né? Mas então, irmãs, era essa palavra que eu queria deixar. Crer mais em Deus, crer que não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Devemos pedir a direção do Senhor em tudo. Crer em Deus, crer que Ele é o nosso Pai, é o nosso provedor, e crer que se Ele fechou, não tente abrir. Não tente abrir. Quando Noé entrou na arca, Noé preparou a arca, Noé abasteceu a arca, mas quem fechou a porta da arca foi o Senhor. E ele só pôde sair quando o Senhor abriu. Fechou por fora. Então não tente abrir uma porta, não tente entrar aonde o Senhor não te permitiu entrar, aonde o Senhor não te mandou entrar. Vamos ouvir mais a voz do Senhor, ter discernimento e entender e se deixar ouvir. Muitas vezes a gente ouve, mas não escuta.
Como o Senhor disse, esse povo não me ouve com os ouvidos, né? Não ouve. Tem ouvido, mas não me ouve, né? Não dão valor, não tem discernimento da voz do Senhor e não param para escutar a voz do Senhor. Vamos escutar a voz do Senhor, vamos crer que para Ele nada é impossível. Eu deixo essas palavras em nome do Senhor e lembrando mais uma vez, oração nas quinta-feiras, 7h30, oração na sexta-feira, 7h30, domingo pela manhã, jejum e oração, 1 hora com o Eric, o nosso colaborador, nosso pastor Júnior, né? E na quarta-feira estudo, e o pastor tem dado também o estudo sobre os quatro evangelhos, né? Então, não tem desculpa, sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter um vídeo, sempre vai ter um culto para você vir, né? Não pode vir no culto, que é mais de 1 hora, vem meia hora na oração. Vem meia hora na oração, vai para sua casa fazer a janta, cuidar da sua família, mas venha, participe, porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça por esta palavra, te agradecemos, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, te agradecemos, Senhor querido, por mais um pouco da tua palavra, Senhor, nós podemos compartilhar, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra caia como semente, Senhor querido, em terra fértil, Senhor, nos corações, Senhor, de cada um que irá ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus te agradecemos, abençoa cada lar, Senhor, abençoa as nossas crianças, adolescentes, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, amém. Glória a Deus, um abraço, irmãos.